Pessoal, agora acho que deu certo. Ana, todo mundo. Eu acho que agora vai. Agora dá certo, né? Agora foi. Pois é, Opa, muita peleja. não, mas é assim mesmo, a gente já está acostumado com esse processo todo. E Ah, eu que agradeço pela paciência de você ter instalado o Instagram e tudo mais, e ficar todo esse tempo, né, tentando e tal, apesar de todo esse problema que gerou, tá bom? tá legal, tudo bem, tranquilo. Tá, vamos conversar aqui. Normalmente a gente começa a conversar assim sobre como a pessoa se envolveu nas causas ambientais, na faculdade ou alguma coisa assim. Mas eu acho que Sim. como sua vida já é toda voltada, sabe, desde a infância para a floresta e tudo mais, eu acho que você pode começar contando pra gente um pouco da sua perspectiva, assim, sabe, do seu passado, da sua história, do que você lembra assim como criança, qual a sua visão como criança do mundo, sabe? Você pode Hum. começar assim, quem era você criança, o que que você fazia quando você era criança, o que que você lembra assim de bom, o que que você gostava de brincar, em que árvore você gostava de subir. Cara, o que criança faz? Como criança, o que que você fazia assim? Então, eu realmente assim, eu vivi minha vida, minha infância na aldeia, né? Na floresta mesmo. E de Sim. fato, realmente assim, eu fui criado mesmo com meus pais, né? Aprendendo, né? Como realmente assim, trabalhar, cuidar da floresta, né? Produzir, plantar. Eu, de Uhum. fato, realmente, assim, na minha infância também cortei seringa, né? Fui seringueiro junto com meu pai, né? Sei. Produzi realmente, assim, as nossas plantações, que foi colocar nossos roçados, né? Plantar nossos frutíferos, né? Então, eu Sim. sempre realmente, assim, gostei. Quando eu era também jovem, né? Tirei açaí, trepava nas palmeiras, né? Para tirar açaí, patoá, abacaba, Sim. né? Sim. Então, eu sempre realmente assim vim acompanhando realmente assim meu pai, né? Fui criado com meu pai, né? E Sim. de fato, realmente assim, então na floresta, né, a gente tem um mundo, né, muito legal, né? Que a gente tipo assim, então aprende, né, como um ser humano, como viver, como cuidar, ser natural mesmo, né? Cuidar da Uhum. natureza. Sim. É, e nessa época, assim, nessa sua época de infância, o que que você fazia para se divertir? Assim, quais são os momentos de A divertir? época, né? Vou falar. Sim, qual eram os seus momentos de diversão, assim? O que que você fazia assim? Ah, isso aqui é, por exemplo, os jovens usam muito sair hoje, sabe, ir pra festa e tudo mais. O que que você fazia assim para se divertir? Não, na época, né, na zona rural, né, a gente tinha os lazeres, né, que era futebol, né, bater um futebol, bola, né, e também tinha, participava de as brincadeiras tradicionais, né, as festas culturais, né, que era feito, né, Sim. as comidas tradicionais, né, os rituais, né, de Uhum. pagelança, né, então todo esse trabalho a gente acompanhava, né, quando era mais Sim. jovem, né? Criança, a gente acompanhava isso, né? São eram os nossos lazeres, né? Sim. E isso tudo na aldeia, né? Vocês faziam Isso na tudo na aldeia. aldeia. É. Ah, entendi. E aí, e como é que foi que era seu estudo nessa época? Eu comecei a estudar mesmo lá com o meu pai. Meu pai, ele foi um dos primeiros professores e depois veio o meu tio, né? Uhum. Então, eu estudei lá na aldeia mesmo, né? Fiz até a minha quarta série. Ah, E aí eu vim para a cidade, né? Fiz a conclusão do meu ensino fundamental, né? uhum, E aí, com a conclusão do ensino fundamental, então eu realmente assim me convidaram para ser professor, né? Ser professor, um uhum, educador, né? E aí eu uhum. aceitei o desafio e comecei fazendo o curso de formação, né? Então Sim. eu fiz o meu ensino médio, né? Depois do Uhum, ensino médio eu fiz o meu ensino superior, né? uhum. E sou formado em história, né? E fiz a minha pós-graduação, né? Em gestão escolar. Sim. Mas até hoje não. Você é vereador, mas ainda acumula o cargo de professor ou não? Não, hoje eu estou afastado do cargo de professor, né? Eu estou só no comando de vereador, né? Trabalhando. Por quê?
são muitas atividades, né? E aí realmente, assim, de fato, né? Eu sabe, não tenho como ter esse tempo, né? Para sala de aula, né? Mais, né? Então Sim, essa função de vereador já nos traz, né, muita atividade, né? sim, Representar, né, o povo aqui em Tarauacá, que são 7 terras indígenas, né? Que a gente sim. cuidamos, né? Além do povo da cidade, porque como vereador índio, né? Eu não sou Aham, vereador só dos índios, sou vereador da população, né? Do município de Tarauacá, né? Represento o sim, índio, o branco, o negro, né? Então, esse é o trabalho sim. da gente. Ah, então, sua pauta como vereador é mais diversa do que a pauta indígena, especificamente, né? Exatamente, isso mesmo. Ah, muito bom. E conta pra gente como foi esse processo de você entrar na faculdade, tá um indígena na faculdade, cursando um curso superior. Provavelmente você foi o primeiro da sua família, né? A entrar Sim, com na. certeza. Uhum, Como uhum. é que foi essa experiência para você? Para mim, realmente, esse era um sonho que eu tinha, né, de realmente estudar, né, para aprender mais, né, aprender e realmente trazer esse conhecimento, ajudar a alfabetizar o meu povo, né, de Uhum, fato aprender a cuidar da política também da terra indígena, política indígena, né, uhum, e isso nos trouxe essa experiência, né, mesmo uhum, sendo difícil realmente aqui no estado que vivemos, né, a gente sabe que ainda existe muitos preconceitos ainda, né, com indígena, com negro, né, de uhum, realmente se não ter muita oportunidade, né, na porta das universidades, né, mas uhum, eu realmente assim lutei, né, acho que eu quebrei esse paradigma, esse preconceito, né, uhum, e para mim foi muito legal, né, a partir do momento, né, que eu comecei a fazer esse curso, eu me vi uma outra pessoa, né, como saber cuidar mais do meu povo, né, saber realmente assim cuidar dos meus trabalhos, né, me profissionalizar mais, né, nessa área da uhum, educação, né, então ver o mundo de fora, né. uhum, Então foi muito legal, né. Então a partir do momento, né, que eu me cheguei realmente assim concluí meu ensino superior, também levei a política e discuti nesse ensino superior para, de fato, abrir mais a porta, né, para que uhum, outros parentes viessem, né, fazer esse mesmo curso, né, entrar na universidade, se formar, né, para realmente assim, então trabalhar com o povo, né. E aí foi o que aconteceu. uhum, Então na nossa região aqui hoje nós já temos, né, mais de 12, né, pessoas que, né, são formadas, né, em nível uhum. superior. Sim. Doze indígenas, você fala, né? São mais de 12 pessoas, né? Que são mais de 12 indígenas, né? Só aqui na minha região, aqui do município de Tarauacá. Agora no estado do Acre, né? Hoje são muito mais. Eu acho que deve ter em torno de 60, 70 professores indígenas. Ah, muito bom. E como é que foi essa questão sua, assim? Porque, pelo que eu vi, os índios mesmo se educavam, né? Porque você falou que seu pai ele foi um primeiro professor do seu ensino primário, e agora você está sendo um replicador porque você passa para as outras pessoas e inspiram as outras pessoas a fazer o mesmo, né? Então, como, Uhum. como, como é esse processo de educação de vocês? É diferente do nosso? Como é que é? Sim, então nós trabalhamos com sistema diferenciado, né? Educação diferenciada, né? Bilíngue, né? Uhum, Então, realmente, primeiro trabalhar a nossa língua, né? Materna, né? Ensinar a nossa língua materna. E em segundo instante, né? Trabalhar outra língua, né? A língua portuguesa, né? E agora no qual exige até a gente tipo falar, né? Estudar o espanhol, estudar inglês, né? sim, Inclusive, sim. realmente, inclusive nós existia uma necessidade de a gente estudar essas línguas, porque nós temos contato, né, com as pessoas que não são brasileiros, né? São os pessoal do exterior, gente que Sim, trabalhava, né, com as vivências tradicionais, as vivências indígenas, né? E sim. aí todos os anos nós temos um encontro, né, da vivência. Esse ano tivemos por causa da pandemia, né? Uhum, Então há uma necessidade, né, de conhecer outras línguas, né? Também aprender outras línguas, como também a nossa também está sendo ensinada a nossa língua também, uhum. né? Não só para o índio, né? Mas para o branco, para o negro, né? Então pessoas, né? Aprender as nossas línguas. Ah, não, isso é muito bom, né? E vocês dão curso da língua de vocês, assim, para a população em geral?
Sim, damos curso, nós temos material já publicado, feito por nós mesmos, pelos professores indígenas, né? Hoje nós Uhum. já temos, da nossa etnia mesmo, Runicuim, já temos um professor formado em doutorado, ele está fazendo hoje a pós-doutorado dele, né? Então a gente Uhum. já tem materiais, né? As histórias, né, publicadas, né, as cantorias, né, tudo, né? Quando vem da época, né, dos seringais, da borracha, dos patrões, né, como os índios realmente assim foram, né? Sim, Atacado também pelo homem branco na época das correrias, né, na época da maloca, né? Então a gente tem todo esse material, né, já feito, publicado, né, pelo uhum. próprio índio mesmo, que também, tipo assim, a gente vamos trabalhando, né, ele em sala de aula, trabalhando para o nosso povo, as crianças, né, conhecer, né, um pouco, né, dessa história, aprender, né? Porque Sim, hoje, realmente, assim, apesar de ser índio e nós não conhecer da nossa realidade, fica um pouco difícil, né? Então, a sim, gente vem trabalhando essa realidade, né? Num presente, né? Junto, né? As crianças, as famílias, né? As pessoas, né? Da nossa comunidade, no modo geral. sim. E além de ser professor, você também é cacique. Como é que é esse processo de se chegar a cacique, sabe? Quais são as funções do cacique dentro da sua etnia, dentro da sua aldeia? Como você ascendeu a esse posto dentro da comunidade que você faz parte? Você pode contar um pouco dessa história pra gente? Então, cacique, ela, digo assim, no início das gerações, elas, né, vinham de família, né? Familiar, né? Sim, Então, cacique, ele, na época, ele só poderia ser cacique quem realmente, assim, era mais maduro, né? De sim. é, 45, 50 anos, 60 Sei, anos, né? sei. E, e eu, tipo assim, então eu tive a felicidade de vir de uma família também, o meu tio, irmão do meu pai, né? Ele foi Hum, cacique, né? sim. E ele realmente, assim, então, trabalhou pouco, aí Hum, não foi possível, né, continuar o trabalho dele, porque pegou uma doença, né? Chegou a falecer. E aí uhum, depois um outro meu tio assumiu a liderança, né? Não, de fato, não foi da forma que o povo realmente assim queria. E uhum, eu, como tinha uma experiência pouco também, mesmo garoto, mas tinha acompanhado meu tio, né? Que uhum, inclusive esse que faleceu, né? Acompanhei um pouco na administração dele. E o uhum, povo, de fato, lançaram esse desafio para mim, ser cacique, né? Na época, realmente, eu fui aqui da região, fui o primeiro cacique mais jovem, né? Da história do povo. Eu uhum. virei cacique com meus 22 anos de Nossa, idade, muito né? jovem. Sim. E aí muitas das pessoas não acreditavam, né? De fato que eu poderia ser cacique. Mas a partir do momento que eu virei cacique, né? Então a natureza mesmo me abriu meu dom de Sim, qual era o meu papel, como é que eu poderia trabalhar. Porque para cacique não tem curso, né? Não tem nada. Que você, tipo assim, posso fazer curso para virar cacique, né? E sim, aí eu fui trabalhar diante da necessidade, do sacrifício realmente assim que tinha a nossa população, meu povo, né? sim. E de fato, realmente assim, então comecei a acertar diante das nossas necessidades, ainda política, né, indígena, né? Uhum, E hoje, graças a Deus, né, quando eu comecei, a gente começamos com 86 pessoas, né, na nossa comunidade, né? sim. Hoje já são 186 famílias em 900 e poucas pessoas, né? Distribuídas Uhum, em 4 aldeias. Então a gente começamos a trabalhar diante, né, dos cuidados do nosso povo, diante realmente da nossa necessidade, né? uhum, E hoje realmente sim, graças a Deus temos, né, uma escola implantada lá, né? Uma escola que vai do uhum, ensino fundamental ao ensino médio, né? Hoje, né? E uhum, estamos lutando, né? Para que um dia a gente consiga, né? Uma sala do ensino superior, para que de uhum, fato a nossa população possa fazer seu ensino superior dentro da nossa comunidade, né? Não uhum. ter essa dificuldade como eu tive, né? De vir para a cidade, né? De não ter onde ficar Sim. e realmente se não ter realmente assistência, né? Então para mim foi muito ruim, né? Sofri muito, né? E Aham. hoje realmente assim, o que eu sofri, né? Então quero levar isso de volta para dentro da comunidade, né? Para a nossa população mesmo. Tipo assim, Uhum. ter esse ensino dentro da nossa comunidade. Tá. Muito bem. E quais são as funções assim de um cacique? O que que você faz assim?
É tipo, fazendo uma análise grosseira, ele é tipo pastor, assim, que, por exemplo, se a pessoa precisa de um aconselhamento, é mais espiritual, ou é mais político, ou é mais. Qual a função, assim? É religiosa ou não é? É mais de um líder de comunidade? Como você explicaria as funções de um cacique? Rapaz, na verdade, o cacique ele é tudo isso que você falou. Além de um Sim, pai, saber cuidar, né, de toda a família, ele é um aconselhador. Ele é o que sim, mostra o rumo positivo, né, para a comunidade. O cacique sim, tem que ter bom exemplo, né? Tem que ter bom exemplo para cuidar da família, né? Não pode sim, ser mentiroso, não pode ser ladrão, não pode ser valente, né? Então tem que mostrar uma realidade positiva para a comunidade, né? sim, E buscar, né, resolver todos os problemas, coisas para a comunidade. Então o cacique é aquela pessoa, né? Aquele esteio sim, forte, né? É como se sim, você fosse um prefeito, um governador, um presidente, né? Então ali sim, toda a responsabilidade está em cima de você. Tudo que acontece dentro e fora, o responsável é o cacique, né? O cacique sei, tem que resolver tudo isso, né? sim. Ah, então uma tarefa importante, né? É um trabalho árduo aí, né? É muito trabalho, muita responsabilidade que o cacique tem, né? E Sim, hoje, realmente, assim, o ganho é de fato, realmente, a amizade, o carinho que a gente tem pelas as sim. pessoas, né? Mas hoje, tipo assim, você se redobra, trabalha dia e noite, mas não tem um salário, não tem nada. Então, é só realmente ter a boa vontade mesmo de você cuidar e fazer as coisas acontecer. Ah, nossa, a gente devia usar esse exemplo, né, de liderança para as outras áreas aqui do Brasil, né? Porque a Sim. gente está precisando de mais pessoas, mais caciques aí no Brasil. E como é que é essa relação de vocês, indígenas, da terra onde vocês trabalham, com o meio ambiente, assim, como vocês lidam, né, com essa questão da natureza, da preservação, da biodiversidade, de pesquisas, como vocês se empoderam dessa causa? Então, a gente hoje no estado do Acre, aqui nós somos a segunda terra menor do estado do Acre, né? Nossa terra indígena ela chega em torno de 12.318 hectares, né? Sim, E realmente assim, com a população chegando a quase 1.000 pessoas, né? E a sim, gente sabemos, né, que hoje tudo que temos dentro da nossa terra indígena, então a gente temos que preservar também para a futura geração, né? sim, Então nós estudemos, fizemos, trabalhamos um plano de gestão, né? Nós temos um plano de gestão, né? Então sim, estudemos todas a riqueza, biodiversidade natural que nós temos dentro da nossa terra indígena, né? E sim, passamos a trabalhar diante de nossas necessidades, né? Cuidar mesmo da floresta, sim, cuidar dos animais, né? Cuidar dos peixes, né? E de sim, fato, realmente assim, é dali da terra que a gente tiramos nosso pão de cada dia, todos os dias, né? uhum, Então, realmente, se nós trabalhamos, né, o nosso plano de gestão em riba disso, né, para que de fato, tipo assim, até inclusive puxando um pouco mais atrás, sim, antes de a nossa terra ser terra indígena, né, então ela não, quando era dos brancos, né, dos Nauá que a gente chama, né, então aham, elas eram muito invadidas, né, por caçadores, caçavam de cachorro, né, sim, pelos madeireiros, né. A partir sim, do momento quando ela foi demarcada, que a gente começamos a trabalhar o nosso plano de gestão, né? Então nós aham, conseguimos trazer essa recuperação, né? E das caças, dos peixes, né? Que são os sim, animais, né? Passamos a cuidar mais da floresta, né? uhum, Realmente trabalhar com uma exploração dela de acordo com a nossa necessidade, mas retornando, tipo assim, a natureza, né? Com o reflorestamento, né? Então uhum, hoje passamos a trabalhar dessa forma, né, na nossa comunidade, né? uhum, Sem agredir de fato, né, a natureza, né? Então cuidar delas mesmo com carinho e com amor. sim. E vocês têm muito disso, assim, vocês têm projetos, é, algum modelo de gestão assim que seja lucrativo para a terra indígena de vocês e ao mesmo tempo seja sustentável, ou porque hoje muito se fala assim como a gente transforma
porque que a floresta é um ativo a gente já sabe, mas como a gente transforma isso em um ativo de fato, sabe? Mantendo a floresta de Uhum, pé. Vocês têm algum uhum. plano nesse sentido, assim, de vamos fazer algo para manter a floresta de pé e ao mesmo tempo ela conseguir suprir as nossas necessidades aqui. Sim, com certeza. Nós temos sim, né? Nós temos esse plano, né? Sim. Inclusive esse é o plano de uso, né? Um plano de uso, né? Que nós trabalhamos, né? Só que Uhum. hoje, de fato, no mundo que vivemos, né? Então a gente, tipo assim, temos pouco apoio, né? Pouco apoio das pessoas de fora, né? Seja do prefeito, seja do governo, né? Do presidente Uhum. da República, até inclusive nessa política aí, né? O presidente é muito contra, né? Os povos indígenas, né? Uhum. E das ONG também tiver muito pouco, né? Então a gente trabalhamos, né? Mas realmente dentro da comunidade mesmo, né? Com essa orientação, com essa educação, né? Uhum. Ambiental, né? Como nós realmente assim produzir essas alimentação para, né? Para nossa população, né? Nosso povo, né? E realmente assim hoje a gente trabalha dessa forma, né? Trabalha com Uhum. dificuldade, mas diante de outros cantos aí, realmente assim, então nós cuidamos bem da nossa terra, né? Como falei Uhum. para você anterior, não só pensando no dia de hoje, mas pensando no futuro, né? Olhando o Uhum. passado, o presente e o futuro, né? Essa Uhum. nossa nova geração, né? Como realmente assim cuidar da terra, né? De Uhum. tudo que temos lá, nós realmente assim cuidar para nunca desaparecer de nós, né? Um tempo, então manter Uhum. sempre o que tem lá, né? Sim. Para, né? Assim, nossa sobrevivência para a futura geração. Tá. É, e essa questão das futuras gerações é muito presente de vocês e tem essa questão atual também de Tem, vocês tá sendo bem, tá sendo bem massacrado nesse governo, né? O que sim, vocês acham? sim. Porque essa é uma crítica constante na mídia, nos povos que a gente conversa, isso é um fato, né? Que, por exemplo, Uhum, existe uma crítica ao modo de operar desse governo e a forma como que ele lida com esses povos indígenas, sabe? Porque na visão sim. deles, vocês tinham que sair das aldeias e irem para cidades e se adequar à vida da cidade, mas pelo que eu vejo, não é o que a maioria de vocês querem, né? Tipo, vocês querem manter suas terras, tipo, querem manter sua cultura, querem manter seu modo de viver, querem manter seus rituais, suas crenças, né? Vocês não querem uma assimilação, né, com, com o povo branco, né, digamos assim, como vocês falam. Então, como é que está sendo para vocês lidar com um governo assim que meio que quer destruir vocês? Olha, é muito ruim. A gente, tipo assim, hoje, né, a gente vive nesse mundo político, né, Sim, que realmente assim, nem, eu acho assim, nem todas as pessoas, né, esses políticos, né, amam o mundo, amam a natureza, né. sim, Hoje nós estamos vendo como é que está aí essa parte, né, do sim, exploramento, né, e como está chegando esse aquecimento global, né. sim, Então vem de quê? Então isso tudo vem da natureza do homem. É o sim, homem de fato, né, que está realmente assim, destruindo, né, a nossa natureza. sim, E aí, realmente assim, então nós pensamos muito. No passado, tipo assim, a gente tinha, quando era só pouca gente que era só nós, a gente tinha uhum, um rio que era mais fundo, a gente tinha um sim, rio que tinha mais peixe, né? sim, Então hoje a gente, tipo assim, já tem essa dificuldade, um rio raso. Por sim, essa época nós, tipo assim, não transporta mais a produção em canoas grandes, né? Que é canoa em barcos grandes, né? São uhum, em barcos pequenos, né? Os uhum, barrancos, rios, né? Quebrando, né? As pessoas realmente assim, destruindo. E a visão desse governo é destruir mesmo, né? É destruir mesmo, com a madeira, né? Petróleo, tudo, né? Então, e hoje as terras mais preservadas, né? As matas mais preservadas são as terras indígenas. São as terras sim, indígenas que não têm, né? Não tem essa destruição. E nem sim, imaginamos
tão pouco, né? Tipo assim, de se enriquecer ou viver melhor, destruindo a natureza assim. Acho que tem outra forma de a gente trabalhar, viver melhor sem agredir, né, a natureza, né? Porque nós Uhum, estamos, se a gente agredir, fazer uma coisa errada aqui, nós vamos ser cobrados mais na frente, como estamos sendo, né, cobrados, né? Você vê aí, né? Como é que uhum, está realmente assim dentro do nosso Brasil, né? Mas uhum, são os vulcões, né? São as coisas acontecendo aí, muitas alagações, então tudo isso vem por conta, né? Esse sim, fenômeno, né? Da natureza do homem. Então, esse presidente aí para nós ter sido muito ruim, né? Ter sido uhum, muito ruim, não ter ajudado, ter tentado destruir, né? sim, Nós, como os primeiros habitantes, né? Aqui, né? Brasileiros, né? Então né, na chegada da colonização, as primeiras pessoas que se encontraram foram os indígenas, né? sim, E aí, realmente assim, então hoje a gente vive nesse momento, né, de ameaça, de extinção, né? No sim, estado do Acre, hoje aqui, né, existia mais povo, mais língua, não tem mais, né, porque é destruído. sim, Então, eu acho que ele estaria pensando, né, nesse mesmo momento, né, que realmente assim, eu acho que da civilização mesmo, né? Tentar sim, destruir, mas de fato, realmente assim, nós esperamos, né? Esperamos vencer, esperamos que isso realmente assim não venha nos prejudicar além disso. Até hoje a FUNAI, a única entidade que era de proteção ao índio, né? Não tem sim, mais força para proteger o índio, não tem mais nada. sim, Hoje nós estamos comandados pelos militarismos, né? E aí uhum, a gente espera que a AP aí pode ser, foi só esses 4 anos, né? Daqui mais 4 anos possa se mudar, né? Um uhum, presidente, um homem que tem esse pensamento, esse caráter, né? De sim, realmente assim, né? Cuidar da nossa floresta, cuidar do nosso Brasil, do nosso planeta. sim. É muito bom, acho que é muito relevante isso, né? Porque é uma visão, é uma perspectiva de como você e seu povo estão lidando com a situação política atual, né? E, Uhum. e uma coisa interessante é vocês, essa perspectiva de vocês, né? Que vocês estão falando do ponto que, tipo, no exato ponto em que está sendo oprimido, né? A situação não é uma pessoa falando por vocês, é vocês falando por vocês, né? E, Sim. Sim. e nesses momentos, assim, como vocês fazem assim? O que vocês usam para aliviar esse estresse? Sabe quais são os rituais? O que rituais com a natureza? Como vocês se conectam para se manter motivados a lutar, né? Viver a vida, a seguir sua cultura, seu, sua história indígena e manter o seu povo unido. Acho que é uma coisa que já está dentro de nós, né? Da forma de a gente viver, lidar com a natureza, né? Uhum, E hoje a gente assim, trabalhamos, né, com os nossos rituais sagrados, nossas medicinas, uhum, pedindo proteção, né, do Paco Xipá, né, que é o nosso Deus divino, né, uhum, trazendo a unificação nossa com nossas famílias, né, porque nós não podemos se dividir, se enfraquecer, temos que lutar pelo nosso ideal, lutar pelos uhum, nossos direitos, né. Nós realmente, uhum, assim, como cidadãos brasileiros, né, merecemos também nossos respeitos, nossos direitos, nossos lugares de uhum, onde poder trabalhar, né. E hoje uhum, a gente trabalha muito nesse fortalecimento, né, da nossa espiritualidade, né, cultural, da nossa pagelança, né, dos nossos uhum, cânticos sagrados, né. Então a gente vive na aldeia, né. A gente trabalha uhum, essas forças espirituais, né, pedindo essa proteção realmente divina, né. uhum, E usando os rezos sagrados, né, com os pajés, né, a pagelança. uhum. Isso é uma forma de manter vocês fortes e operantes para continuar lutando, né? É, forte, firme, com a cabeça erguida, né? Não de Sim. fato pensar em uma derrota, mas pensar na vitória, né? Acho que além Aham. disso tudo, a gente ser vitorioso, ser forte, né? Uhum. E de fato lutar por uma política ideal, né? Em prol da nossa população, né? Sim. E como eu falei para você, né? Como cidadão brasileiro, né? Merecemos nossos respeitos, nossas considerações, né? Uhum. Diante disso tudo.
Tá. E como foi assim? Você foi a primeira pessoa a se formar da sua família e também foi a primeira a entrar para a política. Como foi? Você pode contar um pouco dessa história pra gente de como foi você entrando na política? Eu, de fato, realmente, assim, eu fui a primeira pessoa, né, quebrar esse tabu, entrar, mas antes Uhum, de mim já vieram, né, pessoas, né, procurando, né, uhum, encontrar esse caminho, né, já na política mesmo. Antes de mim já tinha se candidatado já 12 caciques, 12 entre caciques e professores, né? uhum, E eu realmente assim, fui cuidando, né, de me formar, de buscar mais conhecimento, né? Tudo isso para uhum, poder ajudar o povo. Quando eu uhum, terminei né, o meu ensino superior, e aí eu fui convidado, né? Fui convidado para disputar, né, uma vaga de vereador. E eu aceitei o desafio, né? Eu aceitei o desafio porque já tinha em minha mente, meu coração, né, que o conhecimento que eu já tinha adquirido diante desses estudos, né, então dava para trabalhar e representar o meu povo. Aceitei o desafio, né? As lideranças também, realmente com o meu trabalho também abraçaram a causa aqui, né? uhum, E disputei, né? Fui eleito, né? Aqui nós no município somos 11 vereadores, só eu de índio. Nessa uhum. composição, a primeira vez eu fiquei em sexto lugar, né, adquiri Sei. sexto lugar. Terminei o mandato, né? Aqui no município, de fato, não tinha nenhuma lei realmente relacionada aos índios. Parece que realmente, assim, na verdade, que não existia índio. Mas hoje, Sei. de fato, já tem, né, os projetos indígenas, a lei Sim. municipal, né, que já Uhum, garante o direito do índio. E terminei o uhum, mandato, né? Fui à reeleição, né? Realmente assim, consegui a vitória de novo, né? Com uhum, mais uma expressão de votação, já fiquei em quinto lugar, né? uhum, E que pena que agora, né, realmente assim, no município a gente não tem uma gestora, né? Que ela uhum, tem um plano a desenvolver para dentro do município e tão pouco para os indígenas, né? Então uhum, esse ano é ano de eleição, né? Estamos uhum, na caminhada de novo, né? uhum. Sabe que muitas das pessoas têm inveja quando o índio está se dando bem, quando está crescendo, né? E Sim. esse ano era para mim ter disputado, né, uma vice-prefeitura. Mas aí Sei. senti arquitetado, né, essa oportunidade, né? Sim. E aí eu vou disputar a terceira vez, né? A terceira vez, né? Aham. Uma vaga na Câmara de Vereador. Né, estamos Ah, trabalhando para isso. Nós não aham. podemos perder nossas representações, porque de fato a gente fica mais fraco, né? A gente perde a nossa força política, né? Sim. Então mudou muito a gente como chegamos como vereador, passamos a ter mais respeito dentro do município, passamos a Sim. ter mais consideração e a população acho que sentiu que a gente estava mais unido, né? Quando a gente faz, tipo assim, então um representante assim, né? Então a Aham. gente já traz um pouco da unidade, né? Porque Uhum. apesar de ser um município pequeno, mas ele precisa de muito voto para eleger um vereador aqui, né? Sim. É sempre importante, né, você se manter unido na causa, né, assim, e Uhum, sempre ocupar os espaços de poder, né, ainda mais os indígenas que, uhum. é, pela primeira vez agora, se eu não me engano, não sei se foi na história, uma deputada aí indígena tá na Câmara dos Deputados, né, então Joelma, né? Joelma Pichuno. é, então eu acho é muito importante, assim, nessa perspectiva, vocês ocuparem esses espaços, né. Tá, Uhum, agora a gente vai para uma pergunta mais, como é que eu posso dizer ela, é uma pergunta mais capciosa, que a gente chama de pergunta da onça, que é uma hum, pergunta que a gente tenta entrar mais a fundo, sabe? Nessas uhum, questões e até com uma pegada mais crítica. Pô, e já partindo para a pergunta, é, muito se tem um preconceito no Brasil que índio é preguiçoso, que índio não faz as coisas, que índios são corruptos, que índio não consegue fazer as coisas direito. E eu queria perguntar, na sua perspectiva, de onde vem isso, se isso se confirma,
ou de onde vem esse preconceito que o pessoal tem contra vocês, assim? Olha, então, hoje aquelas pessoas de fato que não gostam de índio, que não consideram índio, Sim, o índio é tudo que não presta para eles. O índio é sim, preguiçoso, é ladrão, é tudo, né? Eu acho que do sim, mesmo jeito que existe o branco, que também que realmente assim, que tem essa característica também, existe alguns índios, né? Hoje, sim, né, os dedos não são igual, mas quero dizer que, né, que realmente não existe muitos índios, né, que são honestos, são trabalhadores, que de sim, fato realmente assim cuida bem do seu povo, que não traz seu povo. Eu sim, realmente senti isso por mim, né? Trouxe uhum, isso, aprendi isso de família mesmo, do meu pai, né? sim, E realmente assim, para as pessoas que falam assim, eu nem comento. Sempre eu convido as pessoas quando elas conhecerem melhor falar do índio, então vai na terra do índio mesmo, ver se ele é sim, assim mesmo, né? Se ele é sim, preguiçoso, que aquele é. Então a gente sabe o tanto que a gente trabalha, né? uhum, Hoje, de fato, né, a gente tipo assim, não vive pedindo nada a ninguém, chamando nada a ninguém, nós trabalhamos para se manter, né? O uhum, nosso povo, né? E a gente procura honrar sempre os compromissos, né? Quando a gente é dado pela comunidade, pela população, né? uhum, E então a gente sabemos, né, que tem muitas pessoas, né, que têm realmente raiva de índio. Como eu já uhum, falei aqui até atrás, o presidente da República é uma dessas pessoas. O uhum, vice-presidente da República é uma dessas pessoas, né? E uhum, tantos outros mais, né? Porque o índio diz que ocupa muita terra, mas não trabalha, né? uhum, Mas de fato trabalhamos. Só que a gente não é um destruidor de terra, né, da natureza, uhum, né? Hoje trabalhamos, né, de acordo com a nossa necessidade, né, uhum, manter, né? Então a gente procura sempre, né, mostrar isso na real, né, que nós não somos o que eles falam, né? Ainda tem uhum, muita gente que imagina que índio realmente assim lá na sua aldeia vive nu, come sem sal, né? Isso não existe mais. Existe com os parentes, né? Nativos mesmo, que são aqueles que não têm o contato, que ainda vivem na floresta, no meio da floresta, tem, né? Parentes existe. Mas sim, hoje entre nós não, né? Entre nós vivemos numa sociedade, né? Que uhum, precisamos realmente estar acompanhando, né, essa política atual que estamos, né? Hoje nós estamos aqui nós dois aqui conversando em uma tecnologia, né? Que uhum, realmente é muito avançada. Antigamente nós não tinha isso, então já tem o índio que tem seu celular, já tem o índio que uhum, já está falando, né, realmente assim, o que é a realidade, que nós estamos batendo aqui esse papo aqui, né, uhum, contando, tipo assim, a nossa história, né, então acho que isso tudo se muda, né, tudo se uhum. muda a partir do momento, né, que a gente começa, tipo assim, a entender, a trabalhar, né, diante da necessidade da nossa população. Ah, perfeito. E eu normalmente faço essa pergunta assim para justamente provocar, sabe, para pessoa Uhum, para pessoa falar pra gente a real de algumas coisas assim que são tabus e tudo mais. E eu acho que tem que ser uhum, falado, sabe? Tem que ser mostrado, tem que ser explicado, porque às vezes a gente não falar é pior, né? É, sim. e vamos agora para uma outra parte que é quem você elogia, assim, a gente já falou muito, tipo, que na sua perspectiva indígena muita gente faz determinadas coisas, muita gente fala mal, muita gente quer destruir, sabe? Existem ameaças constantes, mas quem você elogia assim na área indígena, ambiental, que é uma inspiração, que é uma pessoa ou que vocês assim sempre que precisam recorrem a essa pessoa para resolver algum problema assim. Olha, na verdade, né, existe muitas pessoas, né, que têm um coração bom, que têm um pensamento bom, que são nossos parceiros, são nossos amigos, né? Uhum, Antes desse governo, né, do Bolsonaro, hoje a gente tinha, né, o Ministério do Meio Ambiente, né, que trabalhava realmente assim muito isso em prol disso, né? O da Volante tinha sim. essas instituições, né, que de fato trabalha ligada com, né, com os indígenas, as entidades. Uhum,
Mas, na verdade, hoje a gente estamos com essas portas fechadas, de fato, sem Uhum, saber para quem realmente assim fala isso, né? uhum, Porque a política do governo federal para a gente fechou tudo isso, né? uhum, Agora é a gente, tipo assim, continuar mantendo firme com a política que a gente já vem trabalhando, né? uhum, Não abrir espaço, abrir mão para que se mude para pior, e sim realmente assim lutar para melhor, né? Lutar para uhum, melhor, poder fortalecer, né? Não uhum. deixar realmente assim que isso venha a se enfraquecer a nossa política, né? Sim. Então a gente vem atravessando tudo isso, né? Uhum. Tá, e agora nesse ponto, normalmente a gente está caminhando para o final. Eu peço que Uhum. você deixe uma mensagem positiva do que deve ser feito, como deve se lutar para, além de proteger a natureza, a gente proteger também as populações tradicionais, as populações indígenas, né? Que dia 9 de agosto foi Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? E para a gente refletir sobre como a gente deve fazer isso, queria que você deixasse uma mensagem assim de esperança, de uma mensagem positiva, sabe? Uma mensagem que você como cacique diria para o seu povo, sabe? Para se manter seguindo e lutando. Eu, eu acredito que nós temos que trabalhar pelo nosso ideal, né? Diante de tudo, né? Nós realmente assim, estamos aí com os novos projetos, né? De fortalecimento, Sim. buscar erguer a nossa cabeça, né? Trabalhar em prol, primeiro de tudo, hoje da saúde da nossa população, Uhum. né? Trabalhar em prol do nosso fortalecimento, da nossa produção alimentícia, né? E lutar para que, de fato, né, a, a universidade, né, isso assim, abra as portas, né, para que a nossa população venha se adquirir a formação diante das nossas necessidades, né? Uhum. Formar mais professores, né? Formar, tipo Uhum. assim, os técnicos em saúde, os enfermeiros, médicos, Uhum. nossos dentistas, né? Sim. Formar nossos, né, agrônomos, nossos antropólogos, né? Uhum. Porque são essas pessoas, nós precisamos desse conhecimento para nós fortalecer e trabalhar nossos projetos, né? Sim. Ou se você imagina trabalhar projeto, mas se o cara não conhece, né, o projeto, as Uhum. maiores dificuldades que nós encontramos, né, são nessa Uhum. área de você realmente assim pensar, sonhar nos projetos e de fato não saber elaborar eles, né, e de fato enviar até onde possa se achar Uhum. essa fonte, né? Mas esperamos, né, que isso tudo possa mudar. Contamos muito com o apoio, né, hoje dos parceiros das nossas entidades, né? Uhum. E realmente, assim, de fato, vencemos agora há pouco uma pandemia muito forte, né? Para nós, Uhum. realmente, assim, tivemos resultado positivo, né? Levantar a nossa cabeça e olhar para Uhum. frente, para o horizonte, né? Buscar Uhum. realmente sonhar em dias melhores, sonhar, né? Em viver melhor, né? Uhum. Trabalhar para cuidar bem do nosso povo, né? Mostrar um novo caminho para eles, né? Como a gente, tipo assim, Sim. viver e ter a oportunidade, né, de estar vivendo, né, diante de nossa realidade. Uhum. Perfeito. É, eu tenho que dar uns recadinhos aqui antes de fazer minha fala final. Primeiramente é que Hum, esse vídeo, assim que terminar aqui, a gente vai subir ele para o YouTube. E aí eu vou fazer o texto uhum, de divulgação e aí eu te mando. Então, pessoal, quem quiser curtir aqui, compartilhar, fazer o que uhum, quiser, depois ele vai para o YouTube, então a gente pede para que vocês façam o mesmo processo. Eu queria agradecer a sua participação aqui hoje, por você se disponibilizar o seu tempo, seu, o, sua sexta-feira, né? Para falar com a uhum, gente, isso é muito importante. E queria agradecer também que todo o pessoal que está colaborando assim, com esse projeto, que é um projeto novo, é um projeto que tem muita coisa para contar aí, muita história de pessoas para contar, que uhum, nem a sua. uhum. E é isso, pessoal, tenham uma ótima sexta, descansem bem e sigam acreditando que é possível, né? Porque é isso que no fundo importa, né? Você acreditar que lá na frente vai ser tudo melhor, né? E, Com certeza. e
Isso é uma coisa que nos move, né? Que faz a gente Uhum, acordar no outro dia feliz, né? uhum, Então, uhum, a felicidade tem que vir daí, né? Do uhum, pensamento positivo no amanhã. E uhum. é isso, mais uma vez, Nácio, eu queria agradecer por você ter participado aqui. Queria até perguntar como é que fala aí, bicho, na sua língua? Qual a língua e Fala Inhanchadushin. Inhanchai-dushin? Inhanchadushin. É, É, então, tá fazendo eu vou falar nos bichos, né? ah, Nos animais, né? sim, falar nos bichos, né? Pois É. é, então é isso aí, eu não vou conseguir pronunciar, mas de qualquer forma, muito obrigado pela participação, muito obrigado por tudo e bom descanso aí. Eu também queria agradecer mais uma vez e queria aqui registrar, agradecer o nome de uma pessoa muito importante, amiga guerreira, que é a Uhum, pessoa da Roberta, né? Foi ela que nos indicou participar, né, desse sim, trabalho, né? É uma das sim, pessoas realmente assim que sempre ter suar na blusa, ter derramado seu suor em prol das causas indígenas, né? sim, E é uma pessoa que a gente tem muito no coração, né? Também assim nesse trabalho, né, do meio ambiente, né? Então, aham, gratidão, né? Espero assim a gente poder continuar, né, com nossos debates, né? E eu creio aham, que cada momento vai melhorando, vai saindo mais coisas melhor, né? Então, gratidão mesmo. Desejo uhum, também um bom final de semana para você, toda a sua família, né? Aí uhum. também. Então tá, muito obrigado, tchau, tchau, muito obrigado Tchau, pela tchau, conversa. tchau. Tá, tchau.